uma vitória de um time que praticamente dominou o jogo todo, né? Não sei se você também enxergou assim. E uma vitória que, ao seu ver, traz de volta o Coritiba na briga aí, ou pelo menos mantém o Coritiba com esse sonho de chegar à Libertadores? Em relação ao jogo, avaliando depois um jogo difícil, o adversário, por mais que a gente tenha dominado boa parte do jogo, sempre chegava com perigo, principalmente no primeiro tempo, chegou várias vezes e ficou uma sensação de que a gente podia fazer o terceiro gol, como podia tomar também. Adversário que tem contra-ataque forte, que tem uma boa técnica e a bola parada, né? Mas o Coritiba depois encaixou melhor no segundo tempo a sua marcação, fez bons contra-ataques, provocou cartões amarelos ao adversário, né? E consequentemente a expulsão, porque atacava muito, chegou várias vezes. O terceiro gol, no meu modo de ver, demorou um pouco, né? Então acabou sendo um pouco sofrido a vitória. Mas é campeonato brasileiro, a gente sempre tocou nessa tecla, né? Que é difícil, né? Equilibradíssimo, muito competitivo. O América é o último colocado, vocês viram aí que tem bons jogadores, eu já vi outros jogos no América que jogou bem. Então, muito valorizada a vitória do Coritiba e a gente está sempre construindo essa esperança de chegar e vamos trabalhar até o final por ela. E, como eu disse, independentemente no dia 4 não estarmos na Libertadores, a gente vai estar honrando a camisa do Coritiba, trabalhando com a maior lealdade, com honestidade e doando o melhor sempre. Agora, Marcelo, não foi um jogo bonito, talvez campo molhado, choveu durante todo o jogo, o adversário estava um pouco desesperado, mas o que vale é, dentro de um objetivo, somar sempre 3 pontos. Dentro de casa, então, nem se fala, né? A vitória é fundamental, às vezes você joga bem também, como lá em Atlético Goianiense, a gente no primeiro tempo fez 6 situações de gol, 3 bolas na trave e perdeu o jogo. Então é necessário sempre buscar jogar bem, né? Trabalhar para jogar bem, porque jogando bem você está mais próximo da vitória. Mas às vezes vai acontecer esse jogo, eu acho que alternou um pouco, algumas jogadas muito boas de contra-ataque, chegando com facilidade e às vezes não aproveitando com precisão para matar o jogo. E isso gerava no adversário a esperança sempre de levar um empate e até virar a partida. Então ficou alternando um pouco as situações e um pouco sofrido, mas a partir do terceiro gol e da expulsão, nós até poderíamos ter feito o quarto e o quinto com o melhor capricho. Você falou no intervalo, inclusive, sobre isso, Marcelo. Por todas as circunstâncias da partida, a vitória poderia ter sido mais fácil. Você chegou a comentar sobre isso. Por que não foi? Pelo adversário ou pelo próprio Coritiba? Inicialmente, levar o gol primeiro, né? Numa jogada de total desatenção, porque o rapaz pegou a bola no meio, girou e praticamente não teve a marcação, ou a marcação se confundiu, porque era um atacante. E ali gerou, né, uma desconfiança. Logo depois a gente retomou, porque estávamos no início do jogo muito bem, haviam perdido 2, 3 oportunidades. E qualidade do adversário também, o Givanildo é um bom técnico, arma bem o seu time, é um time que sabe defender. A bola aérea foi muito trabalhada essa semana, porque vinham os 3 zagueiros e o Kempis é um exímio cabeceador, quer dizer, e tanto o Fabrício quanto o Irênio, que entraram depois, são bons batedores. Então era um perigo constante. Mas é campeonato brasileiro, não tem moleza, a gente comentava ali, a diferença do primeiro para o oitavo é muito pequena, então tem sempre uma chance, nós vamos correr atrás dela sempre, quem sabe encaixar 2, 3 vitórias aí, está sempre forte para buscar nosso objetivo maior. Bom, interessante que o Coritiba vence do mesmo resultado que quando conseguiu a primeira vitória fora de casa lá em Minas. Mas eu gostaria que você contasse para o torcedor, analisasse principalmente o posicionamento do jogador Davi, que começou pelo lado esquerdo, não estava tendo muito trabalho por ali, na hora que ele foi para o meio, funcionou melhor. Foi alguma modificação que você fez, enfim, você destacasse o trabalho do Davi? Houve uma orientação nesse sentido. Eu achei que o primeiro tempo os volantes do adversário estavam jogando muito. E o Davi, ele estava aberto por um lado e o Rafinha aberto por outro.
O zagueiro deles da direita não saía tanto e o da esquerda era marcado pelo Rafinha, que acabou sendo expulso, o William Rocha, que tem boa técnica e saía mais. Então o Davi não precisava ficar ali tão aberto, ele acabou ajudando o Marquinhos pelo meio e encaixou melhor a marcação, passaram a não jogar tanto. O que eles fizeram nesse segundo tempo foi em função da qualidade mesmo do Kempes, do Alessandro e dos dois laterais que passavam. Mas não tivemos tanto sufoco assim e chegamos várias vezes com possibilidade de fazer o gol, quer dizer, 3-1 ficou de bom tamanho, né? Avançamos, mas tem um caminho ainda a percorrer, a gente vai trabalhar muito nesse sentido. Marcelo, o Rafinha mais uma vez foi um brilhante atleta, um grande jogador na partida, e você chegou já a comentar em entrevista coletiva que ele merece uma vaga, uma possibilidade, uma convocação à seleção brasileira. O que estaria faltando ao Rafinha para ter essa oportunidade na equipe do Mano? Na verdade, eu não reivindiquei uma convocação para o Rafinha, eu nunca fiz isso. Eu exaltei o trabalho dele e disse que se tinha 2 jogadores aqui, né, até antes da convocação do Emerson, que mereciam pela regularidade, pela entrega, pelo que tem atuado nessa temporada, seria o Emerson e Rafinha. Pela ordem, o Emerson, pela posição que ele joga, que tinha um pouco mais de chance, e o Rafinha tem uma posição muito concorrida, embora as atuações dele, taticamente, o trabalho físico que ele faz, e principalmente a velocidade técnica, é um jogador interessantíssimo para jogar em qualquer equipe da grandeza do Curitiba e inclusive na seleção brasileira. Marcelo, olhando para a classificação depois dessa vitória, são 7 pontos de desvantagem para o 5º colocado. Faltando 6 jogos, é ainda possível sonhar com essa classificação para a Libertadores? É possível porque 6 jogos representam 18 pontos. É possível em função da oscilação de resultados, né, da alternância de resultado. A cada rodada você tem uma surpresa e é possível porque esse grupo de jogadores, aí o trabalho que a gente faz no dia a dia não nos permite desistir nunca. A gente vai acreditar sempre em algo que seja o melhor. Se não chegarmos à Libertadores, nós vamos chegar no melhor possível, com muita garra, com muita determinação. Ô Marcelo, eu gostaria que você falasse a respeito dos jogadores que não vinham sendo aproveitados, como o Geraldo e o Everton Ribeiro, ficaram no banco de reservas, entraram bem. Isso mostra que o Curitiba tem um grupo muito bom, muito bem focado, né? Existe uma concorrência grande ali, né? Tem o Everton Costa estava no banco, o Aquino, né? O Aquino e depois hoje utilizei o Everton Ribeiro, que treinou muito bem durante a semana. O próprio Geraldo, né, nesse tipo de jogo em casa, que o adversário está saindo para cima, ele é fundamental importância porque tem um contra-ataque rápido. E são jogadores muito úteis e não só vão ser aproveitados esse ano, mas na sequência aí são jogadores que tendem a crescer muito, inclusive fisicamente, no caso específico do Geraldo, do Everton Ribeiro, que são jogadores técnicos, e até do Davi, que é criativo, é técnico e pode, com um bom trabalho, recuperar aquela dinâmica de jogo, mas que eu gostei muito do que fez hoje. Marcelo, voltando ali ainda no Rafinha, é um jogador que você perde, né, para a próxima partida, por suspensão, a exemplo do Bill também. Te preocupa principalmente essa ausência do Rafinha, por ser um jogador que tem se destacado com a camisa do Curitiba? Preocupação não, porque aí eu estaria passando desconfiança para aqueles que vão entrar. Inevitavelmente você vai perder jogadores, a gente orienta no sentido de não levar cartão desnecessário, né, por reclamação, por uma falta desnecessária no campo de ataque, mas são jogadores que brigam muito, uma hora a outra vai ficar fora mesmo. Vamos preparar os substitutos, não lamentar tanto, porque não há como aproveitar esses jogadores, mas valorizar aqueles que vão entrar e tenho certeza vão entrar com todo vapor. Ô Marcelo, você pega na próxima rodada um time em crise que perdeu hoje para o Atlético Mineiro, um Palmeiras que esse ano realmente está abaixo da crítica em função de rendimento dentro do Campeonato Brasileiro. Joga com o Palmeiras em Barueri. Isso para o Curitiba tem alguma vantagem ou não? Teoricamente você pode até pensar, né, que fora lá de São Paulo, menos torcedores vão
vão comparecer. Mas é difícil acontecer sim pela tradição, pela grandeza do Palmeiras. E esse adversário vai ser difícil sempre. Eu acho que a gente tem que tentar preocupar mais com a nossa produção. É claro que estrategicamente você pode até usar de alguma situação de um adversário que precisa desesperadamente ganhar, mas não tem vantagem assim absoluta. A gente precisa produzir bem, chegar lá, jogar e marcá-los bem e atacá-los sempre. Você já pode antecipar para os ouvintes, para os torcedores, que o Davi continua como titular para esse jogo contra o Palmeiras, em função da volta, do processo de retorno dele e da atuação, inclusive? Davi vai jogar se não tiver nenhum problema. Eu acho que vai estar até melhor do que hoje, porque tem uma semana aberta, a possibilidade de trabalhar bem, né? E nós temos a volta do Leonardo também, é um jogador que vai, de forma muito natural, vai jogar. E em relação ao Rafinha, a gente pode trabalhar durante a semana algumas opções.